Hoje nós estamos começando a falar de uma situação muito interessante. Nós vamos falar sobre a reencarnação. A reencarnação é um dos momentos mais cruciais dentro da nossa espiritualidade. Porque nós falamos sempre a reencarnação para cá, a reencarnação para lá, porque nas vidas passadas eu fiz isso, na vida não sei mais quando lá. Meus irmãos, vou colocar uma coisa: nós tivemos diversas vidas passadas e estamos tendo essa vida presente. O que nós vamos fazer nessa vida? Esse é o ponto crucial de tudo. O que nós podemos chegar e fazer? A reencarnação, ela é planejada no mundo espiritual. Isso todos nós sabemos, que a partir do mundo espiritual é que nós chegamos, conversamos e procuramos fazer alguma coisa. E lá nós dizem, né, os espíritos, que nós vamos nos preparando para vir aqui fazer o que temos que fazer, resgatar nossas faltas, consertar outras situações todas. Esse é o planejamento espiritual. E uma vez feito esse planejamento espiritual, nós dependemos de outras situações em que nós pedimos para nos acompanhar. Essas companhias, até que nós vamos tendo aqui ao longo de tudo, são chamados de Ebeorum. As pessoas falam assim: Ebeorum são crianças. Não. Ebeorum são aqueles espíritos que nos acompanhavam lá, e são adultos, tudo. Muitos até fazem parte do nosso relacionamento, vamos botar assim, conjugal espiritual. Porque nós temos ligações com eles afetivas, com diversas situações, de acordo com aquelas opções. E muitas vezes, aquela pessoa, né, aquele espírito que nós temos aquela ligação afetiva de relacionamento, ele não encarna. E nós, nessa vida, nós temos que encarnar para desenvolver uma ligação afetiva com outra pessoa, ou às vezes é com o mesmo, que é colocada, que ela vai aparecer em determinados momentos, que aí você já resgatou com uma pessoa, tudo, aí depois separa, você vai se encontrar com outro. Tudo isso está dentro de Ebeorum. Ebeorum, por que a gente representa crianças? Ebeorum é representado criança porque é um momento feliz da nossa vida. Então, quando você coloca aquele momento em que você quer chegar, quer trazer, mas Ebeorum são adultos, tá? Que muitas vezes tem a ver com o relacionamento nosso, que foram no plano espiritual, outras vidas, marido, mulher, tivemos relacionamentos, tudo, e ali você vê só uma coisa: ninguém entra na vida de ninguém, seja espiritual ou materialmente, por um acaso. Você, quando vai parar num axé, numa casa de santo, não é por acaso assim que você caiu lá, tipo de paraquedas. Você está lá porque você tem uma ligação com aquele grupo espiritual dali. É ali que você vai resgatar, que você vai crescer. Aí é que você começa a chegar e fazer essa situação. Então você está vendo que está dentro de Ebeorum. Aí nós entramos em ancestralidade. Por quê? No Candomblé nós falamos: minha ancestralidade é porque ancestralidade disso, ancestralidade de cor, ancestralidade, todos nós temos. Porque se nós estamos aqui até hoje, seja quem for, uma coisa é certa: nós somos descendentes daquelas pessoas que sobreviveram tudo que se passou na humanidade. Você
que está aqui hoje, você não se deu conta. Mas olha só uma coisa, além de você ter superado a Covid, a chikungunya, você lá no passado, seus ancestrais também, superaram a peste negra, a febre espanhola, tudo que aconteceu durante esse período da humanidade. Você sobreviveu a vários cataclismos, as situações. Você é descendente daquele povo das cavernas que foi vindo, evoluindo e chegou até hoje. Então isso é sua ancestralidade. E essas pessoas que foram e voltaram tudo, são as que dão origem a nós, que nós falamos que é a nossa ancestralidade. E sem a nossa ancestralidade, nós não teríamos o ciclo, porque nós precisamos da ancestralidade. Porque veja só uma coisa, nós estamos hoje aqui, então nós temos nossos filhos, que vão dar continuidade, aí aquele ancestral vem e retorna como filho, como neto, tudo, até chegar a nossa vez novamente. Esse é o movimento da ancestralidade que nós falamos, o pessoal não entende, fica meio perdido. E aí nós chegamos aqui, ao Oduduá. Mas antes de Oduduá começar a falar de Oduduá, eu quero dizer uma coisa. Nós falamos da reencarnação, eu falei de Ebiuru, que são nossos amigos espirituais, presta atenção, se são nossos amigos espirituais, são aqueles que nós temos ligação espiritual de vidas passadas, de uma situação. Tem homens, tem mulheres, tem casal, tem pessoas, tem espíritos que foram nossos relacionamentos em vidas passadas, ou que vão ainda ser, ou que estão, tudo está ali, em Ebiuru. Aí você tem sua ancestralidade, mas você já parou para chegar e ver que você tem aquelas entidades que trabalham com você na Umbanda e aquelas do esoterismo, e que essas entidades, elas também estão ligadas a você a vida passada. Aí a pessoa chega e diz assim para mim: babá, a minha pombageira, ela, olha só, lá no puteiro ela mandava ver, Aí eu fico olhando assim, mas presta só atenção numa coisa. A pombagira, se ela tem uma ligação conosco espiritual, da onde que ela está lá? Então nós também temos aquela ligação, nós também estamos presos a ela. E essa mulher que hoje nós estamos dizendo que é a nossa pombagira, que é a postura, que é isso, aquilo outro, ela num determinado momento, ela pode chegar a reencarnar para ser a nossa mãe, a nossa esposa, a nossa filha. E olha, nós ao invés de levantar ela, puxar ela para evoluir, nós estamos degradando mais ela espiritualmente. O Exu que nós de Umbanda, a gente sempre fala assim: eu peço para ele para chegar, para matar, para fazer acontecer. Nós estamos dando mau exemplo, puxando, e ele vai vir como um filho. A pombagira pode vir como uma filha, que vai ser aquele filho, aquela filha, problema que nós vamos ter. Então vamos prestar atenção nisso. Bom, chegando aí a essa situação toda do plano espiritual que nós já deixamos, nós vamos perante o orixá Oduduá. É o orixá que trabalha a nossa evolução espiritual, o nosso momento espiritual de evolução, e ele vai chegar e vai dizer assim, ele vai pegar aquele seu processo que está lá na mesa dele, né, vamos botar assim, e vai ler assim, vai dizer: seu fulano, dona fulana, se aproxima, olha só, você em vidas passadas, agora na última você fez isso, na antepenúltima, nas outras fez isso, tudo, e você ficou de consertar, nas outras lá não consertou e chegou até hoje. E nós estamos com esse problema aqui, você tem essa dívida espiritual aqui, perante as suas leis do universo. Como que você pretende fazer isso?
Aí você vai dizer, não, o grande orixá Oduduá, eu andei treinando, eu vou chegar, eu vou isso, eu vou aquilo, outro, tudo. Aí o Oduduá chega e diz, então estamos de acordo, você vai reencarnar numa família assim, fulano vai ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, problema vai passar por isso, aquilo, outro, tudo, para chegar e fazer. Mas, à medida que você for se dedicando e for ajudando, nós vamos abrandando tudo pelo mérito seu. Vamos ver isso. Está certo? Está certo. Aí o que o Oduduá chega e faz? Ele chama o Orumilá. Orumilá, a situação desse aqui vai ser assim, vai reencarnar, vai passar. O Orumilá vai dizer, olha, para cumprir tudo isso daqui, grande orixá, ele tem que reencarnar no Odu tal que vai passar por isso, o Odu dele de vida vai ser esse, que está dentro do que ele tem que passar. Ele vai ter esse Odu de caminho e o Odu dele de nascimento vai ser esse, que aí complementa o que ele tem que chegar e passar. O Oduduá vai chegar e vai dizer, perfeito. Ori. Aí se apresenta o orixá Ori. Você vai acompanhar seu filho, olha, o destino dele é esse. Se ele chegar e for melhorando, você diminua o rigor das provas. Se ele não se enquadrar, você aumente o rigor para que ele chegue e fique lá. Orixá Ori, perfeito. Tudo. Aí o que acontece? Nós, antes de reencarnar, temerosos do medo de errar novamente, nós pedimos o quê? Ao nosso orixá, aos nossos ancestrais, a Ebeorum, olha, eu não posso errar mais, eu já errei demais tudo, pelo amor de Deus, me ajuda, não deixa. Se vocês verem que eu estou saindo ali, me bate, me corrija, me cobra, mas eu tenho que chegar e acertar, eu não posso mais errar. Eu não posso mais enganar as pessoas, eu não posso mais matar pessoas, eu não posso fazer mais isso, eu não posso, eu já estou, entendeu? Endividado perante as leis do universo e eu estou devendo na lei de causa e efeito, na lei do karma, ação e reação e da reencarnação. Então, meus irmãos, nós mesmos autorizamos, no momento de lucidez, que o nosso orixá cobre da gente, que nossos ancestrais cobrem, que nossas entidades de Umbanda cobrem, e nossa Ebeorum cobre, e aí reencarnamos. Primeiro erro que nós temos, não vou fazer isso, orixá, lambada em cima, entidade de Umbanda, pombagira, caboclo, isso, aquilo, outro, enquanto não baterem certinho. Por quê? Essas entidades todas sabem que nós não podemos mais errar, então eles estão ali no desespero, baixando a porrada na gente para que a gente chegue e não erre. Isso que acontece. Isso que é uma das leis da reencarnação, em que é a lei do universo. E todas as leis do universo, que é causa e efeito, ação e reação, reencarnação e a lei dos méritos, depois dessas leis todas vem quem? Exu, o orixá que é responsável. Ele é o responsável e executor dessas leis. Você infringiu, vai ser Exubara que vai te sentar logo no sarrafo da primeira. Por quê? Foi determinado que ele assim fizesse. Aí você vai dizer, Exu está acabando comigo, tá isso? Não. Vem aquela coisa, vem as leis do universo, vem Exu prestando a caridade. Por quê? O remédio é amargo, é terrível, mas é necessário. Exu está fazendo, tirando aquele câncer que estava em nós, através de uma cirurgia, assim, ó, pá, com a faca tirando tudo. Por quê?
Exu viu que é necessário. Seu orixá também, no desespero, também daria aquele negócio. Porque o que você está vendo, que sua vida não anda, não acontece isso tudo, o orixá ele vê apenas uma coisa, uma necessidade desesperada de fazer você fazer o certo e evoluir para que você não tenha outra punição espiritual. Esse é a coisa que tem. Aqueles espíritos que aceitam, tá, mais precisamente o que tem que chegar e ser feito, tudo, são convencidos, porque tem aquele espírito que ele entra para fazer santo lá dentro da feitura e diz, vou largar tudo e vou sair. Aí, imagina só, a espiritualidade corre, vai lá, não vamos fazer alguém conversar com ele. Por quê? O zelador, a zeladora, que quando ele falou que ia sair, o zelador vai, sabe que ele vai se dar mal e vai bater a cabeça. Mas a espiritualidade dele não, entrou em pavorosa. Vai trazer quem? Uma gibonã, uma mãe criadeira, uma iabacé, alguém para conversar com ele. Não, meu filho, vem cá, olha só, muda isso daí, não é assim, não é assado, faz isso. Aí a pessoa se enquadra, vai vendo o que acontece, vai se conectando com a espiritualidade maior e começa a crescer, chega a mostrar. Aí tudo começa a se abrir. Por quê? Entrou no caminho. Mas tem aquelas pessoas que são relutantes. O que acontece? Vai num jogo, olha, você tem que fazer santo. Não, não vou. Não vou, não vou e não vou. A espiritualidade não tem outra alternativa senão, vamos dizer, baixar o sarrafo, que vai ser mesmo. E aí começa. A vida dá errada, dá problema de saúde, problema financeiro, tudo, todos os caminhos se fechando. Por quê? O orixá e o mundo espiritual estão usando de todos os meios para que a pessoa se enquadre dentro daquilo, e a pessoa nada. Aí ela faz um negócio aqui, monta uma ótica ali, tudo desaba, tudo cai, salão de beleza, barbearia, não vai dar certo nada. Porque antes dela fazer, a entidade chega e diz, enquanto ela não agir dentro do que tem, ela não vai ter caminho. Aí vem aquela pergunta, o que tem que chegar a fazer? Eu vou tirar por mim. Eu não quis fazer candomblé. Eu não queria. Precisei chegar a fazer tudo, não quis dar prosseguimento. E o que me aconteceu? Só coisas suas. A minha vida só equilibrou depois que eu cheguei e segui. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão ouvindo, prestem sua atenção. Nós somos pessoas. Somos. O que é uma pessoa? A pessoa, quando nós falamos, é aquele espírito que está no corpo. Mas nós não podemos deixar de entender que nós somos espírito, passando por uma experiência, aprendendo alguma coisa, e quando nós deixamos de entender ou de fazer aquilo, o plano espiritual é obrigado a lembrar, nos tirando alguma coisa da vida, do relacionamento, tudo. E muitas vezes eu te digo uma coisa, nós temos um monte de amigos espirituais. Ebeorum, todo mundo fala que Ebeorum é a nossa comunidade espiritual, nossos amigos, mas ninguém falou para você que dentro de Ebeorum, da nossa comunidade, tem os nossos inimigos também. Aquelas pessoas que, quando é encarnado aqueles espíritos, nós fizemos alguma coisa e temos alguma desavença. Isso não contaram para você. Ah, o cara tem... Não, porque a minha comunidade é tal, aqui, que a outra é fulano, tudo. Mas falar que dentro dessa comunidade, além dos amigos, tem uns inimigos também dele, e que esses inimigos estão a fim de avacalhar a situação.
Aí quando a pessoa não cumpre as coisas legais, o que as entidades boas fazem? Não, se afastam e deixam aqueles que estão querendo fazer mal à pessoa se aproximar e fazer. Por quê? Aí se dá a lei do karma e do dharma. O que é o karma? O karma é aquela negatividade que nós temos. Mas o karma, quando ele é acionado, começa aquela pressão, ela faz com que a gente tente melhorar e aí se transforma no dharma, que é o progresso e a melhora da nossa vida. Então aí é que nós temos que entender a nossa lei do universo. Você está dentro de um terreiro de Umbanda, você está dentro de um terreiro de Candomblé, ou de uma casa kardecista, ou seja qual for o seu segmento espiritual, se você não cumprir aquilo que está determinado, ou usar para outro motivo, você está traindo a sua espiritualidade. Mas eu estou dizendo, a sua espiritualidade não é a Umbanda, não é o Candomblé que você está traindo, você está traindo a sua mesma. Você vai para casa espiritual para arranjar relacionamentos momentâneos, para beber e para comer. Meu irmão, minha irmã, olha só, você não vai no restaurante para cuidar da sua espiritualidade. Você não vai num bar onde todo mundo está bebendo para cuidar da sua espiritualidade. Você não vai na boate para arranjar um relacionamento para cuidar da sua espiritualidade. Por que quando você vai num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, você quer fazer o que não é para fazer lá? E isso tudo, você não está enganando, não. O mundo espiritual que acompanha você está vendo, e são umas faltas que vão ficar na sua vida ali. O que para você agora parece, não estou sendo esperto, ninguém está vendo, ninguém está prestando atenção, não. Pelo contrário, você quando desencarnar, porque logicamente se encarnou, desencarna, né? Nascer, morrer e progredir sempre. O que acontece? Você desencarnou, aí é que eu vou te falar agora. Você quando encarnou, você tem, junto com você, Orixá, Ori. Você tem o seu santo que é chamado o seu Eledá. Então o Eledá, que seria Onira, Oiá, Ogum, Iemanjá, todos os orixás que nós falamos que os santos são Eledá, porque nós que viramos de santo somos chamados de Elegum. Então o Eledá vem no Elegum. Eu sou um Elegum de Exu, tá? O Ogói Curitá é um Elegum de Exu, Onira Solar é um Elegum de Onira, o Mitocorucum de Iemanjá, o Mideji de Iemanjá, e aí vai. Pois muito bem, tá? Você chegou e fez essas coisas todas, aí você tem Ori, tem o seu Eledá, que é o seu santo, mas aí você tem uma outra situação que aí danou-se tudo. Chama-se Exu Bara, o Bara do corpo. Ele que é o responsável de chegar e dizer, olha, estava lá, ele fez isso, fez aquilo outro, fez mais não sei o que, coisa e tal, aí, ou seja, acabou com tudo que você fez escondido. Porque ele está ali não é para chegar e te impedir de fazer, ele está ali para relatar. Então com isso você está chegando e está entendendo o que acontece. Você ajuda uma pessoa, tem um caso, a pessoa tem um filho que é problema, uma filha, tenta ajudar a primeira, segunda, terceira, quarta vez, e a filha só faz aquela merda, o filho também não consegue chegar aí, e aí aquele tal negócio lá, o mundo espiritual, olha, já tentamos de tudo quanto é jeito, agora é o momento, vamos afastar para não trazer problema para os outros e não contaminar. Joga para lá, tudo bem.
Exu, Bara que vai chegar e vai dizer assim, olha, a mãe ou o pai, né, mas normalmente, tentou de tudo, mas ela que não quis, e que pererei pão duro. E Exu do lado dela, né, que tá ali, daquela que fez aquele monte de merda, vai chegar e dizer, verdade. Foi ajudada, foi isso, tudo, não aproveitou. Por isso que eu peço castigo para ela em função disso. É o próprio Bara do corpo que pede os castigos que nós vamos passar na outra vida. Aí fica difícil você burlar as leis do universo. Por isso que tem uma música que diz, né, que é um trecho de uma cantiga, depois das leis do universo, vem Exu fazendo a caridade. A caridade é o quê? Ele não abandonou o filho, ele chegou e falou como que vai corrigir. E ele vai. É isso. Não importa se você é filho de Exu, se você é filho de fulano, de Beltrano, vai ser Exu que vai te sentar a mamona mesmo. E nós temos dentro disso tudo um outro orixá também que manda ver legal. Trata-se de orixá Iku, Babaiku. Babaiku foi o orixá que deu a matéria para a formação dos nossos corpos, levou para o orixá Urugã chegar e fazer. Mas ele determinou o seguinte, olha, se quem pegar algum desse corpo, expor o corpo a perigo desnecessário, que não seja para progresso e evolução dele, quando ele reencarnar eu vou dar um corpo defeituoso. Todos os orixás ficaram revoltados, mas o poder de Babaiku estava acima de todos. E ele é um orixá que ele não quis ter filho, ele não quis ter nada, para que ele não fosse tendencioso de um lado nem para o outro. É incorruptível, não aceita comida, não aceita oferenda, nem nada. Ele é o que tem que chegar em si. Então aquela pessoa que faz os esportes radicais, as pessoas, caiu de lá, não sei o que, morreu, pode contar que vai dar o corpo a ele com defeito. Ele expôs o corpo a um perigo desnecessário. E, juntamente com Exu, a coisa vai ficar brava. Meus irmãos, minhas irmãs, presta atenção no que eu estou falando. Vocês, quando forem à casa de santo, no Axeleg Baratolá, nós temos o hábito, olha, vou te preparar para que você venha assumir determinado cargo. Você vai ser responsável por isso. E a pessoa começa ali a trabalhar, aprender aquele negócio tudo, para quê? Quando ele chegar lá para assumir o cargo, ele já está preparado, ele não ser um novato na situação. Ele foi evoluindo com tudo. Mas é necessário que se tenha duas coisas importantes: postura e responsabilidade. São as duas coisas importantes que tem. E, inclusive, na África Antiga, os Luponã andavam por todo o território africano. Eles não podiam ser barrados nem tocados. Tá? E eles eram reconhecidos pela postura e responsabilidade. Não tinha um festival de orixá iniciado sem a presença de um Oluponã. Mesmo que todos os sacerdotes daquele santo estivessem lá, tinha que ter os Oluponã para poder dizer, pode fazer. Então, não importa de que orixá você é, você tem que ter a responsabilidade, porque aquilo vai ser cobrado. Quando nós fazemos santo, entramos, temos essa responsabilidade espiritual, nós somos cobrados pelo mal que nós fazemos. Vai para a nossa ficha para a gente resgatar. Tudo bem, eu fiz mal para fulano, fiz isso, fiz aquilo outro, tudo. Mas entra 2 vezes na nossa ficha o bem que nós deixamos de fazer. Esse entra 2 vezes. Porque nós temos a responsabilidade de fazer o bem a determinadas pessoas. Quando não fazemos aquele bem a essa pessoa, isso vai impactar, porque esse bem daqui, ele vai passar para outra, tudo lá, e não foi.
é como um rio que tem que chegar e seguir. E tudo, meus irmãos, tem um horário para fazer. Não adianta você ter que fazer santo agora em junho. Não adianta você fazer em dezembro. Porque as coisas que você ia ganhar a partir do momento de junho, em dezembro você não tem mais. Seria como se você descesse do ônibus 2 pontos depois e você vai ter que voltar andando, carregando peso, fazendo aquilo tudo. E quando você chega lá para almoçar ou beber, já está fechado, porque agora é só no dia seguinte ou na outra vez e você não tem mais. Presta atenção nisso. Obrigação, feitura, ebó, são coisas sérias que têm um momento certo. Para vocês terem uma ideia, tudo vai pelo movimento da natureza. Se você tem que fazer um ebó às 10 horas da manhã, é porque o sol está numa posição. Às 3 da tarde ele já está em outra. Meio-dia já é outra. E isso vai influenciar. A posição da lua, o quarto em que a lua está na crescente, está na minguante, tudo isso influencia. O candomblé, as pessoas julgam que é uma religião, como que eu vou dizer para vocês, primitiva. Embora ela seja primitiva para alguns, a ciência, todas delas, os kardecistas pegaram e só mudaram de nome. Botaram um nome mais bonitinho, mas é a mesma coisa. A água continua sendo, no plano natural e sobrenatural, sagrada e tem uma eficiência. As ervas, os animais, as pessoas. Tem ebó que você tem que fazer tantas pessoas de um sexo e tantas de outro. Você tem que estar vestido com determinada cor de roupa, porque a cor emite vibração, frequência. Não é que o pai de santo está inventando, a mãe de santo está inventando, não. Porque daquele trabalho que vai fazer, tem que ter aquela frequência, aquela vibração para poder gerar. Se você colocar outra coisa, você já está fora. Vocês querem ver só uma situação simples? Vou dar um exemplo. No ebó passou, tem que passar 4 ovos na pessoa. Você passou no mercado, comprou meia dúzia e foi. Aí você chegou lá, sobrou 2, aproveita e passa aqui os 2. Meu irmão, vai dar uma merda federal. Vou te dizer o porquê. Quando você deixou de passar 4 e foi para 6, não é mais aquilo que você fez. Já é outra coisa e aquilo vai causar problema àquela pessoa, porque aquela tinha que ser 4, porque a vibração dela, para poder encaixar o que precisava, tem que ser 4 e não 6. Presta atenção, candomblé é uma religião de ciência, de matemática, de geometria, de biologia, de astronomia, geomancia. Tudo isso está dentro do candomblé. O movimento lá no céu, das estrelas, a rotação do Sol, tá? E o movimento, a rotação da Terra influencia o que você está fazendo. O ebó que você tem que fazer essa semana que deu, você deixou para fazer semana que vem, não é a mesma lua, já deu tudo errado. O bori tem que fazer, tá com problema na lua minguante, você não deixa semana que vem já é cheia, já é isso, aquilo, já não se encaixou, porque o ebó era para fazer isso, acontecer aquilo, daí de comer a Ixubara e você fazer o bori. Você mudou tudo isso daqui, ficou aquela confusão que ninguém entende. Aí sua vida não vai dar certo. Ou então, vai um período e daqui a pouco cai. Presta atenção nisso. É o que eu tinha para chegar e dizer, mas eu vou mandar para todas as pessoas de Orixá, todas as pessoas de Umbanda, aquele grande saravá de Umbanda, aquelas pessoas também do Batuque, que está aqui no outro celular, todo mundo chegando, mandando aqui mensagem e tudo. Gente, do Batuque, tamo junto. E
Eu passei para o pessoal e vou cobrar do pessoal do Axé Legbaratolá as posições. Meus irmãos, Axé.